Bom, hoje eu vou falar sobre válvula termostática e eu vou falar por quê, vou falar a função, né? E também vou falar por que não se deve remover a válvula termostática do motor do seu veículo. Pois bem, para começar, qual é a função da válvula termostática? A função da válvula termostática é permitir que o motor do seu carro aqueça mais rápido, que ele mantenha a temperatura correta de funcionamento e também facilitar as trocas de calor. É o seguinte, o motor ele tem a temperatura correta de funcionamento. No caso do meu carro aqui é uma Paraty G4 com motor AP. O correto desse carro aqui é funcionar por volta de 90 graus de temperatura. Eu vou mostrar aqui agora, o carro está frio, mas deixa eu focar aqui, olha. À esquerda aí no centro do vídeo tem essa escala e aí tem esse 90. Aí onde está o 90, né, 90 graus, aí é o local correto de funcionamento do motor, né, o local que indica corretamente a temperatura certa em que esse motor deva funcionar. Então o que acontece? A válvula termostática, quando você liga o veículo e o veículo, claro, vai estar frio, ela fica fechada, então a água que está dentro do motor, que circula dentro do motor, é um volume pequeno. Então, com isso, o seu motor ele vai esquentar mais rápido, então ele vai chegar mais rápido nessa temperatura correta de funcionamento. Por que o motor tem que estar nessa temperatura correta? Para que as peças se dilatem, para que o óleo atinja a temperatura correta também de funcionamento. O óleo do motor ele depende dessa temperatura para agir da maneira mais correta possível. Esse item, inicialmente, ele faz isso, a válvula. Ela faz com que seu carro aqueça mais rápido. Pois bem, eu já falei que a válvula auxilia para o motor esquentar mais rápido, né? E agora eu vou falar por que o motor tem que esquentar e por que o motor tem que trabalhar nessa temperatura correta. Primeiro, agora eu vou voltar a chave para a posição normal, né? Para não forçar o comutador de ignição. É o seguinte, o motor ele depende dessa temperatura correta para que as peças internas dilatem para que o óleo atinja a temperatura correta. Eu vou dar aqui um exemplo. O pistão ele é feito em um formato que, para melhor vedação, para o melhor funcionamento dele, o motor tem que atingir determinada temperatura. Então, assim, o motor atingindo essa temperatura, ele vai garantir uma melhor vida útil, o desgaste vai ser menor e você também vai ter uma economia de combustível. Quando o motor está mais quente, está na temperatura correta, o combustível ele queima mais fácil. Então, assim, se você tiver com o motor frio, qual vai ser a consequência se você andar sempre com o motor frio? O desgaste dele vai ser maior, a vida útil dele vai ser menor, você vai consumir mais combustível, ainda que essa diferença às vezes não seja tão grande, mas ao longo da vida útil inteira do motor, você vai consumir uma quantidade considerável de combustível a mais, vai reduzir a vida útil dele. Então, como a válvula funciona? Ela fecha, você liga, ela está fechada. Quando o motor atinge determinada temperatura, ela abre e aí ocorre a troca do calor, né? Porque ela vai se misturar. A água que está, digamos assim, antes da válvula, ela vai se misturar com a água que já está em funcionamento dentro do motor, por meio da bomba d'água, né, que vai ficar girando, e aí vai ter a troca de calor. Então, assim, ela vai ajudar para o motor não superaquecer, porque da mesma forma que o motor não pode trabalhar frio, ele não pode trabalhar demasiadamente quente, então o motor não pode trabalhar muito quente, senão o carro, entre aspas, né, ferve. Então, assim, quando atingiu a temperatura ideal ali, antes do carro superaquecer, a válvula vai abrir, vai fazer a troca de calor e aí o motor vai ficar sempre ali naquela condição. Vou dar um exemplo desse carro aqui. Nesse caso aqui do motor AP, desse motor aqui, ocorre da seguinte forma. A válvula fica fechada, eu liguei o carro. Quando chega a 87 graus, a válvula vai abrir. E aí vai trocar o calor. Se eu estiver na estrada, possivelmente minha ventoinha aqui, né, o ventilador elétrico do motor, ela nem vai armar. Ela vai continuar normal, porque o vento vai batendo ali e vai ajudar a refrigerar o motor. Mas se eu estiver na cidade, mesmo com a válvula totalmente aberta, a água
esquentar, né? A água foi esquentando, foi esquentando. Aqui, quando ela chega em 92 graus, a ventoinha dispara e continua. E aí o ventilador vai soprando ali no radiador para a água ir esfriando. E quando chega em 87 graus, ou seja, na mesma temperatura que a válvula termostática abre, a ventoinha ela vai desarmar. Então ela vai trabalhar, ela vai ligar aos 92, vai desligar aos 87. E aí ela desligou, a válvula já vai estar aberta e vai estar trocando calor. Então, assim, essa que é a função da válvula termostática, manter a temperatura correta do motor e auxiliar para o motor esquentar mais rápido. Eu queria chamar a atenção pelo seguinte: às vezes você vai fazer um serviço no carro, uma manutenção. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Esse carro aqui ele apresentou um probleminha na bomba d'água. Começou a pingar um pouquinho de água na garagem, eu percebi que era a bomba d'água, eu levei para trocar. Na época o mecânico me falou o seguinte: olha, eu vou trocar a bomba d'água do carro e eu já vou tirar a válvula termostática, porque essa válvula ela é feita só para lugares que são frios, e falou o seguinte, que não compensava mantê-la no carro e que ela poderia travar, a válvula poderia travar e fazer o carro ferver. Pois bem, o que acontece? A gente sempre leva o carro no mecânico, você tem que tomar muito cuidado. E você não deve acreditar cegamente em tudo que o mecânico diz. Muitas vezes ele pode estar desinformado e fazer um serviço incorreto no seu veículo. Aí nesse caso, o que aconteceu? Ele tirou a válvula. E aí começou a acontecer o seguinte: eu ligava o carro sem a válvula, ele demora demais para esquentar, porque ao invés do motor trabalhar só com a água que está dentro dele, fica circulando direto toda a água que tem no sistema. Então ele demora muito a esquentar, mas tem um problema. Quando ele esquenta, não tem mais água, digamos, mais fria para trocar o calor. Então a água do motor esquenta assim, de forma inteira. Toda a água que está no motor esquenta. Qual a consequência disso? A ventoinha fica armada direto. Então, assim, ela arma, desarma. Mas aí rapidinho ela já liga de novo. Então ela vai ficar trabalhando quase que intermitente, né? Aí. E isso em alguns casos o carro pode até ferver, porque vai esquentar a água toda do sistema. Não tem água mais fria para trocar o calor. Se a ventoinha não der conta, seu carro vai ferver. Então, assim, tirar a válvula termostática pode levar ao seu carro ferver. Além de o carro consumir mais, além de estragar mais seu motor, pode ser que seu carro ferva. Em relação à manutenção da válvula, o recomendável é que de tempos em tempos você sempre faça uma manutenção preventiva e troque ela antes de ela apresentar problema. Inclusive, assim, uma válvula termostática é um item normalmente fácil de trocar e é um item barato. Então, assim, é um item extremamente necessário, não recomendo que ninguém tire. E assim, quando tirou nesse carro aqui, o que aconteceu? Quando eu pegava a estrada e andava mais devagar, o motor ficava extremamente frio, porque o vento da estrada, o vento batendo ali no radiador, esfriava muito. E aí eu via que a temperatura do carro abaixava muito. Esse carro aqui teria que trabalhar nos 90 e ela estava trabalhando assim 30, 45 graus. O que acontecia? Esse carro aqui, injeção eletrônica, e a injeção não entendia muito bem isso. Assim, porque ela percebia que o carro estava há muito tempo funcionando e não atingia a temperatura. Então a injeção entendia que o sensor de temperatura estava com problema, e aí o que ela fazia, a injeção? Ela ligava a ventoinha direto e acendia a luz da injeção, para indicar que tinha alguma coisa errada no sistema. Então, assim, ela acendia a luz da injeção e ficava com a ventoinha armada direto. Eu já fiz uma viagem uma vez e o carro ficou mais de 2 horas com a ventoinha funcionando direto. Então, assim, é muito prejudicial e não é o correto tirar. E o pior ainda, eu levei esse carro em outro mecânico depois, por causa desse problema da luz acendendo, e ele me falou que era o sensor. Eu gastei R$ 140, paguei a mão de obra, paguei o rastreamento, né, da injeção, e o sensor ficou por R$ 140 e não resolveu o problema. O problema continuou acontecendo, até que eu levei um outro mecânico melhor, e aí de cara eu já falei com ele que a válvula tinha sido trocada, e ele falou que o problema era a válvula. Então, e aí realmente troquei a válvula, voltei o sensor original do carro, que era o que eu tinha trocado, que tinham dito que estava com problema, e aí o carro funcionou normalmente. Então, assim, é muito bom você, quando você levar o carro no mecânico, você tomar muito cuidado, não acreditar em tudo que a pessoa diga. Tem excelentes profissionais, mas também tem profissionais ruins, então é importante ficar sempre alerta e pesquisar sobre o tema, passar a entender um pouquinho para evitar esse tipo de situação. E em relação à válvula, assim, às vezes a gente tem aquela ideia assim, de que o carro tem que andar frio para, digamos, evitar mais que ele ferva. Mas
As coisas não são assim, o carro ele é feito para trabalhar na temperatura correta. E assim, em relação ao mecânico falou isso, é só você pensar o seguinte: todo carro, pelo menos todos que eu conheço, saem da linha de montagem com válvula termostática. Então, faça a seguinte reflexão, se você ainda não acreditou em tudo que eu disse. Pense bem, vamos supor que para a montadora que sai, que como ela faz, né, em alta escala, vamos supor que a cada válvula termostática de cada carro custe aí R$ 20. Então, pense bem, se fosse um item desnecessário, era simplesmente a montadora faria o carro sem aquele item e ela economizaria muito. Imagine que cada válvula termostática custe aí R$ 20. Isso aí em 1 milhão de carros são 20 milhões que são gastos. Então, se fosse um item desnecessário, era só a montadora tirar dos veículos e não fabricar com, né, a válvula termostática, e ela, em tese, economizaria um valor assim, altíssimo. Então, assim, se sai de fábrica, se está no carro, se veio, é porque é um item indispensável. Todo carro ele é planejado, né, ele é projetado, então é uma coisa muito importante. Então, não tire a válvula termostática do seu carro, faça sempre a manutenção preventiva, sempre troque quando você achar necessário, e principalmente antes de dar problema. Nos casos dos carros, por exemplo, Volkswagen AP quadrados, que usam um sistema de carburador, a válvula termostática ela tem que ser 97 graus e o cebolão ele tem que ser a 92 graus, ele vai desarmar a ventoinha. Tem que ser dessa forma. Vou dar um exemplo que às vezes a pessoa coloca e fica errado. Às vezes a pessoa usa uma válvula 87 graus, ou seja, ela vai abrir quando o carro atingir 87 graus. E aí ele coloca um cebolão de 86 graus. Então, assim, quando o carro chega a 86 graus, antes da válvula termostática abrir, o cebolão já desarma a ventoinha. E aí seu carro vai andar com a ventoinha direto ligado e nunca vai trocar a água toda do sistema. Então também é errado. Tome bastante cuidado com isso. O sensor, né, ou o cebolão tem que ser compatível sempre com a válvula termostática para que o sistema funcione bem como um todo. É isso aí.